Glória a Deus. Gostaria de saudar a toda a igreja, a primeira igreja batista do Eusébio e também a nossa congregação amada da Prainha, com a paz do Senhor. Nesses dias que estamos aí, não é? Com esse vírus, mas nós não poderíamos deixar de nos preocupar com todos, com a nossa família, com a membresia da igreja. E aí eu estive lendo alguns textos e vi, creio eu que pelo Espírito Santo, que havia necessidade de falar sobre algo, né? E hoje eu pretendo falar sobre os extremos que nós estamos acompanhando e vendo de muitos os lados, pessoas extremistas, né? E então eu vou ler dois textos, um no Velho Testamento, um outro no Novo Testamento, tá bom? Para que a gente possa refletir sobre essa questão. E eu vou começar o primeiro em Números, a partir do capítulo 13, tá bom? E então vamos lá. E diz assim a palavra do Senhor, não é? Capítulo 13, versículos 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus, os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 32 do mesmo capítulo. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E agora a gente vai para o texto do Novo Testamento, que está em Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 4, e depois a gente dá mais um salto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminando eles, finalmente teve fome. Versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E agora nós vamos para o versículo 9. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém?
Vamos orar. Santo Deus e Pai, te peço nesse momento que tu possa estar colocando, Santo Deus, a tua santa palavra em minha boca. Que nada que venha a ser dito aqui, ó Pai, seja de minha própria autoria ou da minha parte, ó Pai. Que venha tudo do teu Santo Espírito, que eu possa ser iluminado, ó Pai querido, e que os corações que vão ouvir, ó Pai, essa palavra, também possam ser iluminados. É assim que te oro e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós estamos vivendo um tempo de ataques. Nós estamos vivendo ataques de fora da igreja, e o pior ataque que nós estamos vivendo hoje é o de dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo a igreja aqui especificamente, mas a igreja como um todo. Eu estou falando dos cristãos que estão aí fora, né? Os cristãos que estão, alguns se radicalizando, dizendo, alguns apontam para você e dizem assim: bem, você é crente, cadê a tua fé? Se tu tem fé realmente, tu pode ficar aí, essa bactéria não vai fazer nada contra você. E isso, infelizmente, tem feito com que algumas pessoas com a mente mais fraca não venham a usar máscaras, a se precaver. Por quê? Elas querem dar uma resposta a essas pessoas que os atacam. E infelizmente tem pessoas de dentro da igreja fazendo esse tipo de ataque também. Porque nós temos que fechar a igreja tem que ficar aberta. Isso acontece. Também tem o outro lado dos ataques. E qual é esse outro lado? É de pessoas que querem ser, se de um lado tem os super crentes, do outro lado tem aqueles que estão se desvanecendo, ficando tristes, achando que são incapazes, por questões de ataques. Então, o que está matando nesse momento o cristão, e aí eu falo espiritualmente, não é esse agente invisível, são palavras de pessoas extremistas. E nós devemos, como igreja, como um todo, nós não devemos aceitar esse tipo de ataque. Nós devemos usar a Escritura. E é por isso que eu usei esses dois textos, um no Velho Testamento e o outro no Novo Testamento. Hoje vai ser uma simples reflexão para que a gente possa estar nos amando mais em nossas casas, nesse tempo difícil. Eu vou reler aqui o do Velho Testamento. Esse contexto aqui foi porque Moisés escolheu 12 espias para entrarem na terra prometida. Esse texto que está em Números. E foi escolhido 12, porém apenas 2, Caleb e Josué, tiveram fé. Eles não foram atacados pelo medo. Porque uma das maiores provas do que o medo faz é o que está no versículo 33. E diz assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos próprios como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vocês podem analisar que aqui é questão de medo. Como é que eles poderiam saber que os gigantes viam eles como gafanhotos, se eles não estavam nos olhos daqueles homens? Eles não tinham como saber isso. Porém, o medo faz com que a gente veja coisas que não existem. O medo está fazendo com que muitas pessoas deixem
de pronunciar uma palavra de amor ao outro. Quando foi falado que nós devemos, na verdade, não nos tocarmos, para que não haja transmissão dessa bactéria, desse vírus. Mas tem pessoas que estão levando a um extremo, que estão se fechando, estão com tanto medo, que estão se fechando em suas casas, que não mandam nem um zap com uma palavra de conforto para o irmão. Não pergunta como o irmão está passando, como ele está se sentindo, se ele está precisando de algo. Isso é extremo. Isso são coisas que o extremo faz, o medo. Quando Deus nos ensina que nós não devemos ter espírito de covardia, porque Ele não é covarde. E o espírito que deve habitar em nós é um espírito de coragem, porém com prudência. E é isso que não está ocorrendo nos dias de hoje. Infelizmente, porque tem pessoas atacando a nossa fé. E esse é uma das questões. Tem pessoas com medo excessivo. E nós não devemos estar com esse medo. Você que é cristão, ponha algo na sua mente. Se você partir hoje em Cristo, você está indo para a sua morada. Eu posso lhe garantir, você crendo ou não, se eu partir hoje, eu estou indo para as moradas celestes. E é isso que tem que ser o pensamento do cristão. Não pode ser um pensamento de medo. Não podemos ficar sofrendo antecipadamente. Nós temos que tomar os cuidados devidos. Eu estou olhando aqui para minha irmã em Cristo, a Júlia, ela se precaveu. Está com a máscara. Estou olhando aqui para o meu irmão Davi, também está assim. Tem mais 2 rapazes aqui que estão visitando a igreja, estão bem separados, viu? Isso por precaução, né? São de igrejas diferentes, um é do Ministério Montese, o outro é do Ministério AD Cidade, não é? Mas todos estão precavidos. Aqui é um local aberto, bem amplo. Pode ocorrer? Talvez. Mas isso não trouxe medo a nós para que impedíssemos de trazer uma palavra a todos os corações dos membros dessa igreja abençoada. E agora nós vamos novamente para o texto, que é um outro extremo, de Lucas. No começo, no versículo 1 diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Vocês sabem por que Jesus estava cheio do Espírito Santo? Alguns podem dizer assim, ele era Deus, ele era o próprio Jesus, o Filho de Deus. Não. Ele estava cheio do Espírito Santo porque ele buscava a palavra de Deus. Se vocês lembrarem, tem um episódio na Bíblia que ele, aos 12 anos, ele fala na sinagoga com doutores. Ele era ministrado na palavra. Tem muitos de nós que estamos ficando ou com medo ou achando que somos super crentes porque não buscamos ler a palavra de Deus. Não estamos nos alimentando com a palavra de Deus, estamos nos alimentando com os noticiários. E isso é que está acontecendo, infelizmente. Noticiários de muita desgraça que está acontecendo no mundo. E nós poderíamos estar aproveitando esse tempo para buscar mais no Senhor. A igreja aqui, ela se comprometeu
não posso falar por todos, mas eu creio que foi todos, ou a grande maioria, nós estamos orando, né? Lógico que já oramos antes, mas em 2 períodos, às 6 da manhã e às 18 horas, para quem pode. E vocês estão fazendo o quê? Nós temos que tomar isso nas nossas mãos. Isso foi o versículo 1. E no versículo 2 diz: 40 dias ele foi tentado. Nós tem um prognóstico aí, que esse vírus vai estar conosco por mais 6 meses. Jesus foi tentado 40 dias, mas ele se preparou. E eu vou mostrar a vocês como ele se preparou para esses 40 dias. Ele não comeu nada, não é? Ele estava em jejum. Só que no versículo 3 disse: e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus. Olha o que foi que o diabo fez, querendo colocar dúvida no Senhor. Se tu és. Vocês já imaginaram o que está acontecendo? Muitos estão falando, sabe o que, nas ruas? Se tu és crente, não usa máscara. Se tu és crente, abre a igreja. Se tu és crente, fecha a igreja. Uns dizem para fechar, outros dizem para abrir. Mas nós podemos fazer isso? Romanos 13, isso já foi postado aqui na igreja, do versículo 1 ao 3, ensina que nós devemos obedecer às autoridades, porque as autoridades foram colocadas lá por Deus. Quem é aqui superior a Deus? Porque nós não devemos obedecer à ordem do Camilo, que é o governador. Devemos obedecer. Ele é o líder do Estado. Se fosse uma perseguição à igreja, aí eu seria contrário. Mas não é uma perseguição à igreja. É algo que está acontecendo com o povo. É para que o povo não seja contaminado. Porque nós não pode se passar nem pela cabeça o que está acontecendo na Itália. Na Itália tem pessoas lá, milionárias, mas que infelizmente não podem entrar nos hospitais. O dinheiro que elas têm não faz com que elas entrem, porque não tem mais leito, né? Gostaríamos, não na questão da doença, mas gostaríamos que um dia o Brasil fosse assim também. E eu creio, pelos olhos da fé, que um dia vai ser. Como? Que o dinheiro não venha corromper médicos nem donos de hospitais. Então nós não podemos nem imaginar isso para o Brasil. Então temos que cumprir as determinações. Isso está escrito na Bíblia. E aí, ele diz: se tu és, diz a esta pedra que se transforme em pão. Mas olha como é que Jesus responde. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que é que isso está nos ensinando? Que Jesus respondeu a ele com a palavra de Deus. Isso está lá em Deuteronômio. Jesus usou, como Jesus sabia de tudo isso? Bem, ele como Deus, ele poderia sim saber de tudo isso que está escrito. Porém, ele estava como homem, é tanto que ele foi tentado. Então o que é que ocorre? Jesus, ele tirava o tempo que ele tinha disponível para estudar as Escrituras. Que na época dele, o que ele lia
era o Velho Testamento. E é isso que nós não estamos atentando para isso. Tem pessoas que estão lendo a Escritura para encontrar na Bíblia o nome coronavírus. Tem pessoas procurando nas Escrituras tudo o que tem no capítulo 19 de todos os livros, porque é o Covid-19, então aí deve ter um código, número 19. Que bobeira. Que bobeira. Não é isso que devemos fazer. Nós devemos pegar a Bíblia como um todo e usar a Bíblia em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. É isso que devemos fazer. E aí eu vou dar um salto aqui para o versículo 9. Quando diz assim: e levou também, diz que o diabo levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre um pináculo. Esse pináculo, segundo Flávio Joséfo, ele tinha cerca de 135 metros de altura. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mais uma vez, se tu és. E mais uma vez nós vamos escutar isso, pessoal. Se tu és crente, ora ao teu Senhor, para que isso não te aconteça. Mas se você orar ao Senhor, mas for para próximo de alguém que está doente, pessoal, você está tentando ao Senhor. Não é assim. Porque está escrito, ele aqui usou parte do Salmo 91, Satanás. Parte do Salmo 91, porque está escrito: mandará a seus anjos acerca de ti, que te guardem. Aqui esse Salmo está falando de fidelidade. Olha o que é que Satanás faz, a inversão. É um Salmo, nesse ponto, a questão de fidelidade, e ele quer colocar aqui como tentação. Tentar o próprio Deus. E que te sustenha nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Aí Jesus, respondendo, disse-lhe: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Glória a Deus. Nós não devemos tentar o nosso Senhor, nosso Deus. Nós devemos tomar as precauções, se é para usar máscara, se é para nos higienizar, limpar as nossas mãos com álcool, ou quem não tem o álcool gel, com sabão, também funciona, façamos isso. Se temos que ficar em quarentena, que fiquemos. E só para finalizar essa pequena reflexão, e eu espero que todos tenham entendido o que eu gostaria de passar, que eu espero que tenha vindo da parte de Deus. Vocês já prestaram atenção que muitos têm reclamado porque não tem tempo de ficar com os filhos? Porque ou está no trabalho, ou está na escola, ou está na igreja. A desculpa é essa: ou trabalho, ou escola, ou igreja. Pessoal, todos estão com um tempo suficiente agora para estar com os filhos. Façam o seguinte: brinque com seus filhos, assista filme com os seus filhos, leia a palavra de Deus para os seus filhos. Se for bem novinho, leia, porque fixa. Isso faz parte da cultura judaica. Desde o ventre da mãe, eles já começam a falar da palavra de Deus para as crianças. Façam isso. Você que não tem filhos, está só com a sua esposa, e você sempre chega para ela e diz: não dá para sair, não tenho dinheiro. Nessa época realmente continua sem dar, por questão do corona. Mas passei dentro de casa com ela. Diga o quanto você ama. Não fique colocando desculpas agora, que não tem tempo para ouvi-la. Agora você tem, viu?
todo o tempo. Até o dia 29, você tem todo o tempo para estar com a sua esposa ouvindo tudo que ela tem para falar. E não esqueça, ela tem muita coisa para falar, viu? Vai ser cerca de 10.000 palavras. Enquanto você só tem 3.000, você vai gastar cerca de 100 e vai ficar cansado. Ela vai falar todas as 10.000 palavras para você. E aí você vai dizer, estou com sono. Mostre que você é sacerdote. Fique acordado, viu? Ouvindo tudo. E depois desse tempo que você tiver com ela, aí você diz assim, tenho que mudar. Ou não. Porque o sacerdote, gente, ele ouvia todo o povo. Então, aonde é que a gente treina o nosso sacerdócio? Em casa. Para você ouvir o povo, você tem que ouvir primeiro os que estão mais próximos de você. Então, esse período, você tem que fazer isso. Aí eu falei das pessoas que têm filhos, dos que não têm filhos, e agora eu vou falar dos solteiros. Pessoal, se for 40 dias, tem alguns cursos gratuitos online para vocês fazerem, até de teologia. Você não tem nem a desculpa para dizer, não tenho tempo para estudar. Agora vai ter tempo. Tempo suficiente. Então, eu concluo essa pequena mensagem dizendo, gente, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está em Romanos. Então, vamos pegar esse tempo que a gente tem disponível para amar mais, para beijar mais. Se for, quando eu estou falando beijar, lógico, eu estou falando marido e mulher. Se for namorados, não vá se beijar não. Aguente aí uns dias, porque pode dar confusão, né? Quando eu falo confusão, é bactérias, né? Isso pode dar até separação de família, né? Mas quem é casal, mostre todo o seu amor, todo o seu carinho, e mostre todo o seu amor e todo o seu carinho por Deus. E não temos outra fórmula de mostrar isso que não seja com dedicação e obediência. Leiam mais e não sejam extremistas. Não ataquem os seus irmãos da igreja, porque basta os de fora para nos atacar, porque eles nos atacam todos os dias. Se somos crentes verdadeiros, eles dizem de nós, ó santarrão, mas um dia a tua máscara vai cair. Se nós cometemos alguma falha, eles dizem, eu sabia que ele nunca foi crente. Mas desses aí, a gente já espera isso. Porque as escamas ainda não caiu de seus olhos, eles ainda não foram contemplados com o Espírito Santo, a fé ainda não veio a eles, a fé salvadora, o amor de Cristo ainda não está neles. Mas, meus irmãos, quando a gente enxerga pessoas de dentro da igreja, das igrejas, aliás, atacando outros, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Nós devemos incentivar, devemos conversar, porque ataque não traz coisa boa. Se vocês analisarem nas guerras, todos os ataques que têm efeito colateral. Quando se solta uma bomba para destruir um determinado inimigo, geralmente inocentes também morrem. Que as nossas palavras sejam
abençoadoras, para que a gente não venha matar pessoas que não precisavam estar mortas, pessoas que contribuem com o Evangelho. E se essas pessoas ainda estão engateando, que a gente continue dando leitinho espiritual, para que essas pessoas amadureçam, que nós não sejamos, que nós não façamos o papel do diabo, de acusar, porque isso é que significa diabo, o acusador, que nós sejamos boca de Deus. E é assim que eu encerro essa pequena reflexão, encerro pedindo a graça do Senhor Jesus e com a pequena oração. Pai querido e amado, te peço, Santo Deus, por cada um que aqui se faz presente, por todos que ainda vão assistir a esse vídeo, te peço, Santo Deus, pela liderança dessa igreja, pelos pastores, pelo pastor Levi, pela sua esposa, pelo pastor Ailton, pela sua esposa. Te peço, Santo Deus, por cada liderança dessa igreja. Ó Pai, faz com que essa igreja cada dia mais se fortaleça na tua santa palavra. Que esse ministério de louvor, Pai, cresça de forma maravilhosa, para que todos entendam que não existe estrela, porque só existe uma grande estrela maravilhosa, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas instrumentos em tuas mãos, que nós venhamos a entender isso, que o ministério de intercessão possa crescer com pessoas que verdadeiramente querem interceder, Pai, pelos outros, e que os outros ministérios, o ministério de casais, possam também cada dia mais ser fortificado. Abençoa, ó Pai, aquela igreja da prainha. Ó Pai, abençoa todos os casais de ambas as igrejas. Te agradeço, ó Pai querido, um agradecimento especial pela vida do Davi e da Júlia, que vieram, ó Pai, nos ajudar de forma espontânea e maravilhosa. Seja sempre com esse casal. É assim que te oro, que te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.